Cuidado com as ostentações. O que é uma maravilha agora pode custar caro no futuro. Parte 10 do livro A Psicologia Financeira. Fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. O autor traz novamente a época com que ele trabalhava lá como manobrista. E ele disse que costumava ver os carros caríssimos, Ferrari, Porsche, e ele pensava, nossa, esse cara realmente tem bastante dinheiro. Só que ele lembra que, nem sempre é assim, porque ele viu um rapaz que aparecia sempre com a Porsche e depois ele começou a aparecer com um Honda velho. E aí ele perguntou, como assim você tá com esse carro agora? E ele respondeu, porque eu não consegui pagar as prestações e aí pegaram o carro. Ou seja, ele não era rico. E temos a tendência de presumir a fortuna dos outros pelo que vemos, porque é essa informação que está diante de nós, e fortuna não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com riqueza, então ele traz aí a diferença entre esses dois conceitos, riqueza e fortuna. Riqueza é aquilo que se vê, que se mostra, geralmente atrelado ao que a pessoa ganha aí mensalmente, a um rendimento atual da pessoa. Já fortuna é o que não se vê. É o que está investido, é os ativos passivos, o que não é gasto. Isso é a fortuna. Então, a fortuna são ativos financeiros ainda não convertidos em coisas que possam ser vistas. E aqui ele dá o exemplo até da Rihanna, que ela chegou a beirar a falência porque ela gastava demais. Veja, uma pessoa rica, mas que não tinha uma fortuna, porque de tanto ela gastar, ela acabou quase na pindaíba. E aqui, o que ele fala é que a única forma de acumular fortuna é não gastar o dinheiro que você tem. Porque como falou, o conceito de fortuna é aquilo ainda que não é convertido em coisas que possam ser vistas. Por quê? Veja que aquele conceito do livro Segredos da Mente Milionária, o dinheirinho ali que a gente gasta para investir, no mínimo 10%, que a gente gasta não, que a gente economiza ali, que a gente separa para investir, ele nunca vai ser mexido. Então, é a partir daí que vai se formar a fortuna. Nunca vai se mexer nele. Não vai se transformar em outra coisa. Esse que é o segredo da fortuna, de se ter uma fortuna. Então, mas veja que é claro que há pessoas que possuem fortunas e ao mesmo tempo gastam muito dinheiro. Só que mesmo nesses casos, o que a gente vê é a riqueza delas, não a fortuna. A fortuna está nas poupanças, nos planos de previdência, nas carteiras de investimento. O perigo aqui é que acredito que a maioria das pessoas, no fundo, deseja ter a fortuna. Só que aí, o que elas fazem? Elas acabam querendo ter a riqueza. Porque é o que elas veem. Mas o que elas querem, no fundo, é ter a fortuna. Porque elas querem ter liberdade, flexibilidade, que é o que os ativos financeiros ainda não gastos podem proporcionar, que é você não precisar gerar mais dinheiro para receber algo mensalmente, monetariamente. Receber dinheiro mensalmente, você não precisa fazer algo por isso, porque o dinheiro ela vai trabalhar para você. Então, as pessoas desejam isso, que é a fortuna, só que, na verdade, elas veem o quê? A riqueza, a ostentação, ou às vezes nem a ostentação, é porque aquela pessoa já pode mesmo manter aquele padrão. Mas a maioria das vezes acaba sendo ostentação, e aí elas acabam vendo que possuir fortuna seria, então, eu começar a comprar coisas, relógios, bolsas, carros, e não é bem assim. Então, é esse conceito que tem que mudar. Você ter a fortuna, ter uma vida estável, ter uma liberdade de tempo, você não necessariamente vai estar aí gastando rios de dinheiro mensalmente. Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas aprendem por imitação. E o que é visto é a riqueza, né? Essa demonstração de ter dinheiro, que não se confunde com a fortuna. Mas a natureza oculta das fortunas torna difícil imitar os outros e aprender com a decisão deles.
Então, o que a gente tem que colocar na cabeça? Que o mundo está cheio de pessoas que parecem modestas, mas que na verdade possuem fortunas, e de pessoas que parecem ricas, mas que vivem no fio da navalha. Tendo isso em mente, ao julgar precipitadamente o sucesso dos outros e ao definir os seus objetivos. Então, a pessoa tem que ter isso em mente ao julgar o sucesso dos outros. Nem sempre que você vê é o que é. E para definir os nossos objetivos, a gente também tem que ter isso, levar isso em consideração. Se a gente quer ter uma riqueza ali que pode ser bem passageira, uma demonstração, ou realmente ter fortuna, e aí sim poder ter mais liberdade, flexibilidade e paz de espírito. O que ele quer dizer, que é bem interessante, que é nessa diferenciação de mentalidade, seria que é complicado aprender com o que não se pode ver, porque o que a gente vê é a demonstração da riqueza, a ostentação. Isso ajuda a explicar porque muita gente tem dificuldade em acumular uma fortuna. Porque o que ela vê são as pessoas gastando dinheiro e não guardando. Essa parte de guardar fica mais oculta, a não ser que você vá lá procurar saber ali com pessoas específicas que falam sobre isso. Como é feita essa parte aí do guardar dinheiro. Lendo livros, assistindo vídeos. Então, a ostentação, no final das contas, você se espelhar nesse modelo, pode custar caro, porque você nunca vai ter fortuna, porque fortuna só é conseguida quando não se gasta. Se você gostou desse vídeo, já fica aqui, curte e não deixa de compartilhar. Abraço, até o próximo vídeo.